Salve Maria, sou servo missionário Roberto, servo a exemplo de João Batista, porque o meu carisma é esse, ser uma voz. Eu medito muito no meu patrono, João Batista. Eu sou apaixonado pela forma que ele pregava, que ele anunciava a pessoa de Jesus Cristo e combatia ainda. Se pegar em João, ó, em Mateus, é só Mateus 3, ó. Não se espante, meu irmão. É carisma. Ó, aquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, ó. Por quê? Uma voz que clama no deserto que eu coloco nos meus canais aí, porque eu sou essa voz que clama nesse deserto. Nessa geração que não quer saber de Deus. Nós temos que ser modelo, imitador verdadeiramente dos santos. Como eu sou, tento imitar João Batista. Não 100%, claro que não chego nem aos pés. Não há ninguém nascido de mulher igual a ele, como Cristo fala. Mas nós temos essa finalidade, esse respaldo de buscar a imitação dos santos. Olha que ele falava, dizia ele, fazei penitência, porque está próximo o reino do céu. Olha só. Olha o que ele falava ainda, ó, Mateus 3, 7. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus viam ao seu batismo, disse-lhe, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, fruto de verdadeira penitência. Então, meu irmão, aqui, esses fariseus são os protestantes. Porque se você prestar atenção na pregação dos protestantes, são pregação farisaica, perseguindo a igreja. João Batista veio ali pregar no deserto, que para anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Tanto que João 3, 28, ele se gozija com a esposa e com o esposo. Está preparando um povo para receber o esposo e a esposa, ou esposo e a esposa. Essa é a finalidade. Ser uma voz a pregar contra isso aqui, ó. Contra esses doutores farisaicos. Os fariseus dessa atualidade, que denigra a igreja. Aqui, ó. Católicos não adoram Maria? Resposta ao padre Paulo Ricardo. Aqui é o Lucas Bonzoli. Oi, gente, aqui é o Lucas. Em primeiro lugar, Feliz Natal a todos vocês. E é ver esse vídeo, hein? Nada melhor do que refutar o padre Paulo Ricardo, né? Não tem nada melhor do que isso. Vamos ver aqui um vídeo onde ele tenta justificar aquilo que os católicos fazem com as imagens, com os santos, aquela famosa diferenciação entre adoração e veneração, latria e idolia. Vamos ver se isso procede realmente. Vamos comparar com aquilo que a igreja oficialmente afirmava no passado, com aquilo que os santos e doutores da igreja escreveram, e vamos ver se tem base aquilo que o padre vai falar aqui. Vamos lá. Existe a devoção e o culto dado a Deus. Bom, o culto dado a Deus é o culto de latria. Nós devemos adorar a Deus, porque Deus é Deus. Pois bem, aqui temos então latria, o culto a Deus, e a veneração, ou seja, o culto de dulia. A veneração que nós temos pelos santos. Certo, aqui é a diferenciação clássica que eles fazem entre dulia, que é o culto para os santos, e latria, que é o culto a Deus. Daqui a pouco ele vai falar do culto de hiperdulia a Maria. Mas vamos ver aqui se a Bíblia realmente vai dar respaldo a essa diferenciação. Será que a Bíblia permite fazer culto de dulia aos santos, às imagens, e só o culto de latria que a gente deve dar a Deus? Vamos ver. 1 Samuel 7, 3 e 4 vai dizer o seguinte: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim... Olha só, vamos usar o texto contra ele, ó. 1 Samuel 7. Olha só a diferença. Aqui ele já começou a distorcer. Você vai venerar um deus? Deuses? Não. 1 Samuel 1:7.
Olha só a malícia do Lucas Banzoli. Vamos aqui, vamos abrir um versículo para a gente trabalhar em cima do versículo. Somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Bom, um católico que lê esse texto aqui vai pensar... Bom, olha só. 1 Samuel 7, 1, ó. Vieram, pois, os habitantes de Caritarim, transportando a arca do Senhor. Puseram-se em 1 Samuel 7. Sete 3, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 7:3, ó. Olha só que interessante. Ele esqueceu o 2 e o 1. Está transportando a Arca da Aliança, objeto santíssimo que é venerado e adorado, que adora Deus através dos ornamentos sagrados. Aqui, ó, olha só. 1 Samuel 7:3, ó. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos e a Astarote, e se vos apegardes em todo o vosso coração ao Senhor, e só a ele servirdes, então ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ó. Olha só. O texto, Lucas Banzoli está falando, é outro deus, ó. Tanto o deus Astarote. Você vê aqui, ó. Qual é o culto prestado de honra à arca e adorava a Deus? Isso, ó. Você pega 1 Samuel 7. Vieram, pois, os habitantes de Caritarim transportaram a arca do Senhor. Puseram-se em casa de Abinadab sobre a colina e consagraram seus filhos Eleazar para que guardasse. Olha só. E o tempo passou. Decorridos 20 anos desde o dia em que a arca foi levada para Caritarim. Todo Israel se levantava e invocava o Senhor. Ó. Se invoca o Senhor através dos utensílios sagrados. E aqui, Samuel está repreendendo o povo para o povo voltar para Deus, para prestar culto de honra à Arca da Aliança, que é o ícone sagrado que te leva a Deus, que te aponta a Deus, que te lembra a aliança, e deixar esses deuses. A Arca da Aliança é a prefiguração de Nossa Senhora. Os querubins ali, os dois querubins em cima da Arca da Aliança, são prefiguração dos santos que são venerados. De acordo com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, José 7,6, prostou-se diante da Arca da Aliança. O que José está falando? Culto de honra às imagens, via sacra, Salmo 95,9, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados, que o salmista prostava diante do altar, cheio de imagens, escultura, 1 Reis 6, do 22, 35, Ezequiel 41, 17 ao 26, ou 2 Crônica 3, se você preferir, ou 1 Reis 7, 23, tinha imagem de 12 bois, 1 Reis 7, 29, imagem de bois, leões e querubins. Então, olha só que interessante. Claro que o cara vai distorcer. Isso aqui está claramente falando do culto de Já expliquei o texto. idolatria, né? Claro, porque está falando que é um culto que deve ser dado somente a Deus, e eles próprios falam que o culto de idolatria deve ser dado aos santos. Então, aqui só pode ser o culto de idolatria que o texto está falando, certo? Só que tem um problema, se a gente vai na Septuaginta, que é justamente a versão grega do Antigo Testamento, que os próprios católicos falam que deve ser a versão principal, inclusive os apóstolos, quando faziam citações do Antigo Testamento, eles citavam da Septuaginta, então a Septuaginta era uma... Os apóstolos usavam a Septuaginta. A Bíblia é completa, não é essa Bíblia aí judaica que vocês adulteraram, que vocês seguiram o cano judaico. Os apóstolos seguiam a Septuaginta. O que o texto está falando, é só você ver a comparação do culto às imagens, via sacra, que ficava na presença de Deus, e o culto a outros deuses.
Mas você esqueceu de meditar os 1 Samuel 7, 1 e 2. Pegou o 3 que fala de deuses. Que fala de outro, Astarote. Olha só que interessante. Você pensa que está refutando o padre Paulo Ricardo, mas você não está. Você está adulterando o texto. É isso que vocês fazem. É contra isso que João Batista pregava, contra aqueles fariseus que via o batismo de João Batista, mas não se convertia. Se continuava no erro, se dizendo como homem de Deus. Eu sou o guardião da Torá. Lá no templo. Inclusive os apóstolos, quando faziam citações do Antigo Testamento, eles citavam da Septuaginta. Então a Septuaginta... Vamos para o texto, meu querido. Não quero saber da Septuaginta, eu quero saber se nós somos adoradores. O tema é o quê? Católico não adora. Católico não adora. Maria, resposta ao Padre Paulo Ricardo. Então você tem que dar uma resposta ao Padre Ricardo. Septuaginta já é outro tema. Que o diácono te refutou. Tanto que você não fez nem mais live, né? Que o cara conhece a doutrina. Quem conhece a doutrina, vocês... Shhh. Era uma versão autorizada, e olha como que a Septuaginta vai traduzir esse versículo aqui para o grego, do hebraico para o grego. Ela vai colocar que esse daqui, é o termo que eu sublinhei aqui, é justamente o termo que significa dulia no grego. Ou seja, na Septuaginta, o que o texto está falando é que é para prestar culto de dulia somente ao Senhor. E não que o culto de latria é somente ao Senhor, e tem um outro culto de dulia, que é aos santos, e aí um outro culto de hiperlatria, que é para Maria, né? Não, aqui ele está falando claramente que o culto de dulia é somente ao Senhor. Vamos para um outro texto aqui, do Novo Testamento mesmo. Não explicou nada. Olha só. A Arca da Aliança é o que? Ela é venerada. Por quê? Pelos judeus. Josué 7,6, se você for prestar atenção, pegar lá, voltar um pouquinho, é só. Josué 7,6. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da Arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriram de pó as suas cabeças. É só. Culto de honra à Arca da Aliança, que abriga a palavra de Deus, abriga o maná, e o cajado de sacerdote Arão que floresceu da terra, Hebreus 9, 4, 5. E os dois querubins são prefigurações de anjos. O que Deus está proibindo, você tem que pegar o texto lá do comecinho, Êxodo, para você entender o que Deus está proibindo. Olha só. Êxodo 32 ali, o povo fizeram o quê? Um bezerro. Começaram a adorar o bezerro. É que Deus proíbe a adoração. Prestar culto de adoração. Nós prestamos culto de honra e respeito à imagem dos santos. Tem diferença. Lucas Banzoli. Aqui, ó. Êxodo 20, versículo 3, ó. Vocês usam o 4 para fazer suas manobras, ó. Não terá outros deuses diante de minha face, ó. Você vai prostrar para adorar outros deuses? Como o do Astartes, dos deuses dos filisteus, Dagão e etc. Você vai fazer igual o rei Salomão fez, que começou a prestar culto e adorar os deuses das suas concubinas? Ele fez até um templo. Primeiro Reis 11, ali você vê a corrupção do rei Salomão. Tem diferença, meu. O rei Salomão prestava culto ali no templo, diante da Arca da Aliança, que ele mesmo construiu. Ele se deixou se levar pelas suas esposas e começou a adorar os deuses de suas esposas. Tem diferença, Lucas Banzoli. Já vou dar essa resposta. Ele vai tentar usar aqui um argumento. Vamos ver o que ele vai usar aqui. Esses caras, eles são maliciosos, pô. Se você não tomar cuidado, ele te arrasta para o inferno, pô. Testamento mesmo, que vai dizer o seguinte, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E mais uma vez, quando a gente vai no grego, olha a palavra que aparece no grego, justamente dulia. Ou seja, quando fala de servir a dois senhores, não pode servir a Deus e ao... Aqui, simples, é Mateus 6.
Tá falando, ó, ninguém pode, 24, ninguém, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Olha só, culto de honra ou de adoração a Deus, culto de honra aos santos, porque os santos não são deuses. Os santos não são a divindade, são as nuvens testemunhas. Tem diferença. Você vai prestar um culto de idolia, hiperdulia, produlia? É simples. Olha como o contexto dos protestantes. Você está refutando, tem certeza que você está refutando o Padre Ricardo? Olha só. Ainda fala a mesma coisa, ó. Pode servir a dois senhores. Deus da riqueza. O protestantismo, ele faz o quê? Essa campanha, esses votos, esse propósito. Tem diferença, meu querido. O Espírito Santo desceu em qual igreja? Segundo Coríntios 4, vocês são inspirados por outro espírito, que é o Deus desse mundo, que é o Satanás. Olha só que interessante. Olha a malícia do cara. Só você pegar aqui, ó. Olha só. 1 Reis 11. Você vê aqui a corrupção do rei Salomão, ó. Olha só, 5, ó. Salomão prestou culto a Astarte. Mesmo texto que o Lucas, ó, mesmo o Deus que o Lucas Banzoli tá falando, ó. Você pega aqui, esse 1 Samuel que ele citou, né? Olha só que interessante, ó. Olha só, 1 Samuel 7, 5, ó. 7, 3, ó. Olha só que interessante. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: se voltai de todo o vosso coração para o Senhor, tirai do meio de vós os deuses estranhos e Astarote. Olha só, ó, quem rei Salomão prestou culto de adoração. Aqui, ó. Astartes. Olha só, Lucas Vanzoli. Astarote, aqui é Astarte, ó. Deusa do Sidônio e Melcom, os abomináveis ídolos do Amonitas, ó. Simples, é isso que Deus está falando em Êxodo 20, versículo 3, 4. Fez mal aos olhos do Senhor, não foi inteiramente fiel, como fora o seu pai Davi. Por esse templo, Salomão edificou no monte que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Canão, deus de Moabe, ó, e de Melcom, abominação dos amonitas, ó. E mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incensos e sacrificavam seus deuses, ó. Olha só que interessante. Deixou de cultuar a presença de Deus ali na Arca da Aliança para abraçar essas imundícias. Olha só. 1 Reis 11. Medita todinha, do 1 até o 13. Davi foi fiel, prestando culto, dançando diante da Arca da Aliança, prefiguração de Maria. João Batista se regozija com a presença da nova Arca da Aliança, de acordo com Davi fez. Davi dançou. João Batista... Nossa, como eu posso falar, cara? Dançou dentro do ventre de Santa Isabel. Com a presença, não de uma deusa, mas faça em mim segundo a tua palavra. Eis a serva, eis a escrava do Senhor. Muito fraquinho esse vídeo, ô Lucas, mas olha, vou continuar dando seguimento, porque é só o começo. Hoje eu vou trabalhar cedo, já é... Olha a hora que eu tô, 6h54, eu acordei 6 horas para me gravar, para me estudar. É simples. A missão nossa é essa, ser uma voz. Engajar, se basear, igual o João Batista. Denunciar, sim, afronta contra a igreja. João Batista fala para aqueles fariseus, Mateus 3 ali, 3, 6, ó. Denunciava. Por que João Batista está fazendo isso? Porque João Batista já sabia, cara,
que ele ia perseguir Cristo, que ele ia etc, etc, etc. Porque João Batista estava cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios desse Espírito Santo, dessa unção. E a unção dele é a mesma unção que estava ali sobre o profeta Elias e sobre o profeta Eliseu, que é meus patronos. Não se escandalize, meu irmão, se eu estiver aí no mato pregando, fazendo uma live, é porque é assim mesmo, meu irmão. Porque a nossa pregação não é bem-vinda dentro da igreja. João Batista não era bem-vindo ali para os fariseus. Tanto que foi os fariseus ali, ó, perguntar, se você pegar João, olha só, João 1, ó, 19, você vê ali, ó. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdote e levita para perguntar-lhe quem és tu. Ele fez esta declaração, que confirmou, sem hesitar, eu não sou Cristo, pois então quem és? Perguntou-lhe eles. É tu Elias? Disse ele, não. Sou, és tu profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe de novo, dizendo, afinal, quem és para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que dizem de ti mesmo. Ele respondeu, sou a voz que clama no deserto, e direitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vai falar para os caras lá que te enviaram. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o Senhor, fazer uma conversão virtuosa. Olha só, vai e fala isso para eles. Eles têm que se arrepender, eles têm que se converter. Tá fora. Tem que se converter, Lucas Manzola, você tá fora. Se essa técnica sua aí de buscar nos manuscritos antigos, etc. Ó. Não é só a escritura. Ah, mas o grego, o hebraico tá falando isso, etc. Meu irmão, se você for pegar aqui pro português e for traduzir para o inglês, vai ter outro significado. Se você pegar por inglês e traduzir para o japonês, vai ter outro significado. Do grego, se você for traduzir para o hebraico, vai mudar muita coisa, pô. Por isso que a Bíblia, São Jerônimo, ele fez esse trabalho, traduziu para não ter essa confusão, meu querido. O que a Bíblia está proibindo é prestar culto de adoração a outros deuses. O que José certo está fazendo ali postado diante da Arca da Aliança? Com as duas imagens. O que a Arca da Aliança está fazendo ali no tabernáculo de Moisés, a tenda ali, Êxodo 25? Então não tem como, meu querido. Salve Maria, sou missionário, Sérgio Roberto.